Você ouve agora Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tudo sobre os acontecimentos mais importantes você fica sabendo aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Horas e 6 minutos, meio-dia e 6, uma excelente tarde para você de rádio ligado na Portal Sudoeste, quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026. A partir de agora você acompanha o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, com as principais informações da nossa região, da Bahia, do Brasil e do mundo. Você também participa, traz a sua denúncia, a sua reclamação no nosso telefone, nosso WhatsApp 77-3444-1043 e acompanha ao vivo através do nosso site www.radioportalsudoeste.com.br. O Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, conta com a apresentação do Luiz Brito e também do Luciano Santos. Fala, Luciano, boa tarde. Boa tarde, Luiz, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Uma excelente quarta-feira de cinzas para todo mundo. Portal Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. Quarta-feira de cinzas com sol e aumento de nuvens pela manhã em municípios da região sudoeste da Bahia e parte da Chapada Diamantina. Há possibilidade de pancadas de chuvas rápidas à tarde e também à noite. Temos a temperatura mínima em 18, máxima de 28 graus. O volume aguardado é de apenas 0,1 milímetro. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, apenas começando no seu rádio, apenas complementando previsão do tempo. Há possibilidade de chuvas, a gente já havia adiantado aí, né? Nesta semana, que há possibilidade de chuvas aqui em toda a região, a partir de quinta, sexta-feira, fim de semana também, deve ser com chuvas aqui em toda a nossa região. Por enquanto, nada de chuva e, sinceramente falando, viu, Luciano? Pelo menos pra mim não é nenhuma novidade, né? Até as pessoas mais experientes aí, os mais velhos, os mais vividos, contam sempre que geralmente não chove enquanto não passa o carnaval, né? Não chove de não. Porque eu vou te falar um negócio também, se tiver no carnaval e começar a chover, é perigoso o povo até xingar a chuva, viu? É perigoso não, xinga. É perigoso não, eu fico com certeza que xinga. Precisa de água pra tudo, né? Água é vida, mas na hora que tá chovendo, até a chuva xinga. Deus é pai, Deus me livre, viu? Então, enquanto não passar carnaval não chove, mas fim de semana aí, graças a Deus, é de chuva e inclusive pode ser que inicie hoje, né? Nesta quarta-feira de cinza, vamos aguardar para ver. Tempo e temperatura hoje em Brumado, capital do minério, Luciano Santos. Meu amigo, muito quente mesmo, né? Bastante quente aqui na capital do minério. Neste exato momento a gente registra aqui, segundo o clima-tempo, 31 graus, mas a sensação térmica é de 38 graus, né? Neste exato momento, bastante sol, bastante quente mesmo. 3 sol para cada um, né? É isso aí. Exatamente. Vamos lá, olha, gente, estamos apenas começando nosso Portal Sudoeste Notícias, segunda edição desta quarta-feira de cinzas. Já que a gente tá falando de quarta-feira de cinzas, vamos falar o seguinte, essa é a nossa primeira pauta de hoje, a nossa primeira matéria, e vem falar justamente sobre a quarta-feira de cinzas, que marca a transição entre o carnaval e o início da quaresma no Brasil. A quarta-feira de cinzas representa no Brasil um dos momentos mais simbólicos do calendário religioso e cultural, marcando a transição entre o fim do carnaval e o início de um período de reflexão. Após dias de intensa festa e celebração nas ruas, o país entra em um ritmo mais introspectivo, especialmente para os fiéis da Igreja Católica. A data inaugura a Quaresma, período de 40 dias de preparação para a Páscoa. Nas igrejas, a imposição das cinzas na testa dos fiéis simboliza a fragilidade da vida humana e convida à conversão, à revisão de atitudes e à renovação da fé. O gesto simples e tradicional é acompanhado por reflexões sobre a passagem do tempo e a necessidade de mudança interior. No contexto brasileiro, a mudança de clima é marcada pelo contraste. O país, que se mobiliza em torno de desfiles, blocos e trios elétricos, passa de forma quase imediata a um ambiente de recolhimento. A data funciona como um ponto de equilíbrio entre a euforia coletiva do carnaval e a busca por introspecção individual. Mais do que um rito religioso, a quarta-feira de cinzas é vista como um convite à pausa em meio à rotina acelerada.
O período estimula a reflexão sobre prioridades, a prática da solidariedade e o fortalecimento de valores espirituais e sociais. Em um país marcado pela diversidade cultural e religiosa, a data simboliza esse movimento entre celebração e consciência. Assim, a quarta-feira de cinzas é entendida não apenas como o encerramento das festividades carnavalescas, mas como o início de um ciclo de transformação pessoal e espiritual para milhões de brasileiros. Então tá aí a importância, né, desta data tão importante, desta data, né, para os brasileiros e para o mundo inteiro. Quarta-feira de cinzas, né, os fiéis estão aí presentes nas igrejas, inclusive recebendo também aí, né, a cruz com a cinza na testa. E tem uma importância muito grande, são 7 semanas, a partir desta semana são 7 semanas aí até a Semana Santa, viu, seu Luciano Santos? É um momento muito importante, né? Principalmente para a Igreja Católica, né? Como você falou aí, marcar o início oficial da Quaresma, né? Esse período de 40 dias de preparação espiritual. Então é um momento de muita reflexão, de conversão, né? Arrependimento. Isso. Tem a questão também aí, né, que o pessoal tem a questão do Ramos, né? O pessoal usa também, utiliza bastante aí a Domingo de Ramos. Isso, Então, muito importante, é um momento de reflexão. Vamos seguindo aqui a nossa pauta, né? A gente segue até 1h30 e você pode participar nessa quarta-feira, viu, gente? 77-3444-1043. Olha, 24º Batalhão de Polícia Militar conduz homem com tornozeleira eletrônica à delegacia durante o Carnaval de Brumado. Ei, Carnaval de Brumado, hein? O homem de 32 anos foi conduzido à delegacia na madrugada de terça-feira após ser flagrado, né, descumprindo medidas cautelares enquanto utilizava a tornozeleira eletrônica no circuito do Carnaval de 2026 em Brumado. A ocorrência foi registrada por volta das 2h da manhã na Praça Arminda Azevedo. De acordo com a Polícia Militar, a equipe de inteligência do 24º Batalhão identificou o suspeito por meio do sistema de vídeo monitoramento e acionou uma patrulha para realizar a abordagem no local. Durante a revista, os policiais confirmaram que o homem utilizava tornozeleira eletrônica. Após a consulta ao sistema, foi constatado que ele descumpria as restrições impostas pela Justiça em razão de crimes anteriores. O suspeito foi encaminhado ao posto de Polícia Civil, montado no circuito da festa, onde foram adotadas as medidas legais e cabíveis. E esse camarada tinha várias passagens, viu? Muitas passagens aí com diversos crimes. Antes de ser conduzido à delegacia, aposto que ele fez muito sucesso lá no Carnaval, viu? Rapaz, tornozeleira. Quem não vai com tornozeleira de verdade, ele realmente compra uma de brinquedo pra ir pro Carnaval, né? Eu acho que ele tava se achando o rei da fantasia, né? E se achando e com razão, porque faz sucesso, viu? Eu vou utilizar minha tornozeleira aqui pra mim. Faz sucesso, rapaz. Pois Vou falar um negócio, que ele deve ter sido assediado lá, não tá escrito, viu? Não tá escrito, viu? E eu tava falando com você, esse camarada aí, sim, ele tem diversas passagens pela polícia, como adulteração de sinal identificador de veículo, associação criminosa armada, porte ilegal de arma de fogo, falsificação de documento. Olha só a passagem do camarada aí, viu? Tá aí, né? Isso durante o Carnaval de Brumado, viu? Durante o Carnaval de Brumado. Falando nisso, daqui a pouco a gente vai falar aí de todas as prisões que ocorreram em circuitos do Carnaval na Bahia, viu? Parece que ultrapassou 60, viu? Ultrapassou 60, daqui a pouco a gente comenta. Olha, gente, homem é encontrado morto com ferimentos de machado na zona rural de Itambé. O homem de 46 anos foi encontrado morto na manhã de terça-feira, 17, na localidade de Formosa, zona rural de Itambé, aqui no sudoeste da Bahia. A vítima foi identificada como o Birandir Souza de Andrade e apresentava ferimentos provocados por golpes de machado. De acordo com informações policiais, o corpo foi localizado em uma área de matagal, próxima a uma cachoeira, né? Próximo a uma cachoeira. O principal suspeito do crime é o filho da vítima, um adolescente de 16 anos. A polícia também investiga, né? No caso aí, a polícia também investiga a possível participação de outras pessoas no homicídio. Equipes da 92ª Companhia Independente de Polícia Militar estiveram no local, realizaram o isolamento da área e acionaram o Departamento de Polícia Técnica para a realização da perícia. O corpo foi removido e encaminhado ao IML de Vitória da Conquista, onde passará por exames necroscópicos. A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar a motivação do crime e identificar todos os envolvidos. Se eu não estou enganado, viu, Luciano, 3 já foram detidos já. Entre eles, inclusive, esse adolescente, lá pela 92ª CIPM, lá de Barra do Choça, viu? Pela 92ª CIPM, 92ª CIPM, que é 92ª Rural, né? Lá de Vitória da Conquista, na verdade, né? Então atua em toda essa região aí e parece que o trio já foi detido.
Muito bem, tá aí a Polícia Militar atuando aí, né, em diversos crimes pelo nosso estado. Olha, vamos falar agora de, infelizmente, mais um acidente grave aí, rapaz. Infelizmente, diversos acidentes sendo registrados aí neste mês de fevereiro, nesta semana de carnaval, hein? Acidente envolvendo van que saiu da Bahia, deixa 5 mortos e 11 feridos no Distrito Federal. Um acidente na BR-020 envolvendo um caminhão e uma van que saiu da cidade de Santa Rita de Cássia, no oeste da Bahia, deixou 5 mortos e 11 feridos na madrugada desta terça-feira, 17. O acidente ocorreu nas mediações de Planaltina, perto da divisa entre o Distrito Federal e Formosa, em Goiás, a 700 quilômetros de distância da cidade baiana, de onde partiu a van. A ocorrência foi registrada por volta das 5 horas da manhã. As 11 pessoas feridas foram encaminhadas pelos bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, para unidades de saúde de Formosa e Brasília. O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou para atender a ocorrência às 5h10. Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, 12 viaturas foram mobilizadas aí para atender a ocorrência. As 5 vítimas tiveram a morte confirmada ainda no local do acidente. A via foi parcialmente interditada pela Polícia Rodoviária Federal para a segurança das equipes de atendimento e também da ocorrência. De acordo com informações do local do acidente, a van partiu de Santa Rita de Cássia, né, aqui da Bahia, e seguia sentido Brasília. Ela bateu na traseira do caminhão. O impacto deixou destruído parte do veículo que transportava passageiros. Ainda não há informações sobre a identidade das vítimas. O motorista do caminhão informou à PRF que estava em baixa velocidade e seguia com destino a uma fábrica de cimento no Distrito Federal. Ainda segundo o relato do condutor, o veículo estava pesado e ele não sentiu o impacto da batida, apenas escutou um forte barulho de freada. Ele foi submetido a um teste de bafômetro que deu negativo e foi encaminhado à delegacia para prestar depoimento. Tá aí mais uma fatalidade com relação a acidentes aqui no nosso país, né? Exatamente. Essa van tinha saído de Santa Rita de Cássia, lá no oeste da Bahia, né? Cidade que tinha saído do oeste da Bahia, a van, né? Tinha saído aí da cidade de Santa Rita de Cássia e não sabe se ia para Brasília ou para algum outro local, né? Mas esse acidente foi lá próximo, lá praticamente de Brasília, né? Praticamente não, dentro de Brasília, né? Foi no DF mesmo ali já. E infelizmente, portanto, com essas 5 mortes, né? Com essas 5 mortes, situação é realmente triste e lamentável, viu? Lamentável. Agora 12h18, meio-dia 18, a 80ª Companhia apreende drogas e prende suspeito durante evento na zona rural de Cândido do Sales. Uma ação da 80ª Companhia de Polícia Militar resultou na prisão de drogas e na condução de 2 suspeitos por tráfico na tarde de segunda-feira 16, por volta das 17h50, na localidade Porto da Santa Cruz, zona rural de Cândido do Sales, onde ocorria o evento Carna Porto. Durante um motopatrulhamento na área da festa, os policiais receberam informações de que 2 homens estariam comercializando entorpecentes no interior do evento. Em diligências, a guarnição localizou 2 indivíduos com as características repassadas e realizou a abordagem. Na revista pessoal, foram encontrados papelotes, né, portanto, de cocaína e também de maconha. No decorrer das buscas, os policiais também localizaram a balança de precisão e embalagens utilizadas para condicionamento de drogas. Os envolvidos foram encaminhados ao Hospital Municipal para elaboração de relatório médico e, em seguida, apresentados na delegacia territorial. Na unidade policial foi constatado que um dos suspeitos era menor de idade. O adulto teve auto de prisão em flagrante lavado e permaneceu à disposição da justiça, enquanto as medidas legais cabíveis foram adotadas em relação ao adolescente. Ao todo foram apreendidos 167 gramas, né, de maconha, 22 gramas aí de cocaína, 11 papelotes de cocaína, 1 papelote de maconha, uma balança de precisão e diversas embalagens para condicionamento de entorpecentes. Resumindo, o adulto preso e o adolescente já deve estar na rua. Com certeza, né? Não fica? É a lei, né? Protegendo, defendendo aí alguns menores infratores, né? Tem alguns aí que são mais perigosos do que certo maiores de idade. Olha, mais um fato triste, né? Um acidente grave que acabou vitimando uma idosa aqui na cidade de Brumado, hein? A idosa morre após ser atropelada por caminhonete na BR-030 em Brumado. Uma idosa de 73 anos morreu após ser atropelada na manhã desta quarta-feira, por volta das 7h40 na rodovia BR-030, no trecho da Vila Presidente Vargas, em Brumado. A vila fica bem próxima aqui à mineradora RHI Magnesita.
A vítima foi identificada como Elza Neves da Silva. Segundo informações iniciais, ela seguia para comprar pão quando foi atingida por uma caminhonete Hilux com placas de Vitória da Conquista. O motorista teria perdido o controle da direção e atropelado a idosa. O SAMU 192 foi acionado, mas ao chegar ao local apenas constatou o óbito. A área foi preservada pela Polícia Rodoviária Estadual até a chegada do Departamento de Polícia Técnica, que realizou a perícia e encaminhou o corpo ao IML de Brumado. Dona Elza havia completado 73 anos há um mês, no dia 18 de janeiro. A Delegacia Territorial de Brumado instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do atropelamento. Agora, Luiz, eu vou fazer uma ressalva aqui, chamar a atenção, porque assim, como é que um camarada consegue atropelar uma pessoa naquela região? Por que isso? Muitos quebra-molas, né? Eu não sei se você conhece a região. Conheço. Mas ali, além dos quebra-molas, inclusive foi feito um pedido pela comunidade há um tempo atrás ao Guilherme Bonfim, ao deputado Vitor Bonfim, para que fosse reformado esses redutores de velocidade, o que foi feito. Também foi pedido ao Guilherme, ao deputado, a faixas de pedestre, foi feito. Então, no local tem placa sinalizando redutores de velocidade, tem placa indicando faixas de pedestre, tem toda uma sinalização. Então, assim, para um fato chegar a esta situação, é imprudência, porque não tem como o camarada exercer uma velocidade alta naquela região por conta dos redutores e por conta da sinalização indicando faixa de pedestre. E vou te falar uma coisa, não é só de carro não, até de moto, pra você passar lá tem que passar com uma velocidade baixa também. Isso. Mas não dá, você não consegue elevar muito a velocidade justamente por conta dos redutores, de quebra-molas e tal, entre outras coisas. Então, assim, eu acho também bem sinalizado, viu? A matéria não diz aqui se esse condutor ele fugiu do local, se ele prestou socorro, né? Não tem informação. Não tem informações. Mas tá aí, né? Felizmente, 73 anos e acabou aí perdendo a vida nesse acidente. Situação lamentável, viu? Fica aí as nossas condolências, os nossos sentimentos aos familiares. Vamos para a participação do ouvinte que manda o seguinte: boa tarde, fica indignado com. Sim, foi a mesma mensagem ontem, né? Dizendo que tá indignado com as políticas aí, né? Que tem comunidades vizinhas que faz 5 meses que tá totalmente na maior escuridão e tal, não sei o quê, enfim, por aí vai. Isso é em Brumado, né? É em Brumado e Fazenda Barreirinho, próximo a Brumado, né? É município de Brumado, próximo ao Buranas, melhor dizendo, né? O ouvinte reclamando então em falta de iluminação pública, né? Falta de iluminação pública, inclusive também. Deixa eu ver o que mais temos aqui. É só isso mesmo, né? Diz que tem dinheiro para carnaval, mas para iluminação pública nada até agora, né? Meu povo, tá fácil não, hein? Não tá fácil não. Temos aqui, boa tarde, Luiz, estou ouvindo no Brejo Sujo, Caetitel, Rony. Valeu, Rony, um abraço para você, meu amigo, obrigado pela companhia e pela sintonia, viu? Bom almoço para você. Vamos lá, gente, olha, seguindo aqui com as nossas pautas, vice-prefeito relata isolamento político e arrependimento por decisão eleitoral em Guanambi. Menino, pegando fogo lá, hein? A decisão de deixar uma reeleição considerada segura na Câmara Municipal para compor a chapa que elegeu o atual prefeito de Guanambi tem sido vista nos bastidores como um equívoco político pelo vice-prefeito Zaqueu Rodrigues da Silva. A avaliação é atribuída a aliados próximos que apontam falta de espaço na administração e isolamento dentro da gestão. Segundo esses interlocutores, desde a eleição, Zaqueu teria perdido protagonismo político e participação em decisões administrativas. Eles relatam que o vice-prefeito comenta reservadamente que se arrepende de ter deixado o Legislativo Municipal para integrar a chapa majoritária ao lado do prefeito Nau Azevedo, ambos filiados ao Avante. O cenário contrasta com o período em que Zaqueu presidia a Câmara de Vereadores, quando mantinha forte influência política e trânsito entre permanentes e trânsito entre parlamentares e lideranças locais. Atualmente, aliados afirmam que até o presidente da casa, Fausto Luiz Souza de Azevedo, também do Avante, teria se distanciado politicamente do vice-prefeito. De acordo com pessoas próximas, Zaqueu teve papel importante, relevante, melhor dizendo, na articulação que levou Fausto à presidência do Legislativo, o que reforçaria a percepção de isolamento no atual cenário político municipal. Procurado, Zaqueu Rodrigues da Silva não foi localizado para comentar o assunto nem para informar se pretende manter alinhamento político com Nau Azevedo nas eleições de 2026. E aqui me fez lembrar uma velha polêmica aqui, inclusive em Livramento, onde a atual prefeita, na época vice, né, de Ricardinho Ribeiro, também fez uma declaração desse tipo, né,
que eu acho que vice não tinha serventia nenhuma e tal, não sei o quê, e praticamente caíram matando, né? Foram crucificá-la aí, aquela coisa toda e tal, não sei o quê. Mas fato é que, infelizmente, viu, Luciano e ouvintes, o vice hoje, no cenário político, realmente muitas vezes fica isolado. Não tem notoriedade, não tem participação nenhuma e tal, aquela coisa toda, só sobra mesmo pra quem é o cabeça de chapa, né? Manda em tudo e tal, faz tudo, porque quando tem ali um bom relacionamento, o prefeito, às vezes, ele se afasta, ou ele precisa fazer uma viagem, alguma coisa e tal, não sei o que, ele até deixa ali o comando sobre nas mãos do vice, né, e tal. Mas em muitos casos aí, realmente, o vice é só mesmo pra compor chapa. Infelizmente, né? Falaram que na época aqui que a vice-prefeita estava faltando respeito, né? Com o seu cargo, com a sua, pra qual foi eleita, isso e aquilo outro, não sei o quê, mas eu acredito que ela não disse mais do que a verdade. Ou eu tô errado? Na realidade, o vice-prefeito, ele tem um papel fundamental e importante nas eleições. Isso. Porque a maioria do candidato a prefeito, quando ele busca um vice, ele busca o quê? Um vice que tem aí nome, prestígio, curral eleitoral, prestígio, isso, nome, né? Tem aí um bom papel de relacionamento na política do seu município. Passou as eleições, a depender da situação, tem alguns vices que nem sala na prefeitura tem. Nem entrar. Aqui em Brumadinho já teve situação de que o vice nem acesso à prefeitura tinha. É brincadeira? Não tinha. Ele não tinha. E aí, quando eles abrem a boca pra poder falar uma realidade dessa aí, acham que tá o pessoal sendo... fica chateado. né? Que fica chateado, que tá te faltando respeito com o cargo para qual foi eleito, não sei o que, isso e aquilo, mas é a realidade. É a realidade. É igual muitos que entram aí na chapa aí apenas pra poder compor a chapa. Nenhum pede voto, não faz nada, lembrando que isso é crime eleitoral, né? E por aí vai. Quer dizer, só entra mesmo pra poder compor a chapa. Infelizmente, agregar votos, ajudar a eleger o prefeito ou a prefeita. Pura realidade. O que deveria ser o contrário, né? Se você tem ali um projeto, quando se monta uma chapa, você tem um plano de governo. Nesse plano de governo, o vice-prefeito também tem participação nele. Correto. Então, assim, por que não agora, após a eleição, após ser eleito, não administram juntos? Não administram juntos, né? Lamentável, né? Infelizmente. A maioria dos vice-prefeitos acaba rachando aí com o grupo logo na metade do mandato aí do prefeito. Né? E sai ainda por errado, né? Sai por errado. Abandonou, né? Nos abandonou, foi traíra. Foi traíra, exatamente. Isso aí. Olha, vamos agora aí falar sobre ex-vereador, né? De Conceição do Almeida, que morreu após bater a cabeça durante aí um mergulho em um rio. O ex-vereador de Conceição do Almeida, Almide Souza Oliveira, de 48 anos, conhecido como Correria, morreu após bater a cabeça aí durante o mergulho em um rio do município de Conde, na região metropolitana de Salvador. O acidente ocorreu na tarde de domingo e, segundo informações repassadas pela família e a polícia, ele mergulhou em um local raso e acabou atingindo a cabeça em pedras. O ex-parlamentar chegou a ser socorrido e levado para uma unidade de saúde, mas não resistiu às manobras de reanimação e morreu em decorrência de traumatismo craniano. O Departamento de Polícia Técnica foi acionada para realizar aí os procedimentos periciais e a remoção do corpo. As circunstâncias do caso serão apuradas pela Primeira Delegacia de Polícia de Alagoinhas. Em nota, a Prefeitura de Conceição do Almeida lamentou a morte do ex-vereador e se solidarizou aí com familiares e amigos. Oreia foi eleito vereador em 2016 com 333 votos e também disputou as eleições de 2008, 2012, 2020 e 2024, quando ficou na suplência. Ele integrava o grupo político da prefeita Renata e do ex-prefeito Ito de Begá. Então tá aí, né? Então tá aí. Mergulho em rio, né? Infelizmente. Gente, estudante morre após ser atropelada por caminhão de limpeza no circuito do Carnaval de Salvador. Uma estudante de 24 anos morreu após ter sido atropelada por um caminhão de limpeza no circuito Barra Ondina, né? Em Salvador, isso foi na segunda-feira 16, né? E segundo a empresa de limpeza urbana aí, né? A empresa de limpeza urbana de Salvador, né? De Salvador, dizendo, né? Responsável pela limpeza da região. Durante a passagem do veículo, a mulher subiu no caminhão sem autorização, escorregou, caiu sobre uma das rodas e foi atropelada. O socorro foi acionado, mas ela não resistiu aos ferimentos. A vítima é uma bióloga, aluna de pós-graduação da Universidade Federal da Bahia, UFBA. Em nota, a empresa de limpeza urbana de Salvador, a Limpoburb, né, lamentou o acidente e orientou que as pessoas não subam nos veículos. Olha só que triste, hein? Lamentável, né? Toda essa situação aí lá no Carnaval de Salvador. Eu não tenho certeza não, mas parece que ela era de Vitória da Conquista, viu?
Essa estudante aí, né? Parece que sim, que era de Conquista. Hoje, alguns trios, eles já vêm preparados aí com aquela proteção na roda, né? Então, tem uma chapa, outros tem uma proteção. Os caminhões também, né? Os caminhões com também, né? Então, estruturas do lado ali e tal, aquela infelizmente, coisa. Porque até motociclistas também, antigamente, acabavam que colidindo ou sendo tragados ali pra dentro, né? Caía ali dentro e acabava realmente morrendo ali fatalmente, né? Então hoje já tem toda aquela proteção também, né? Se eu não me engano, acho que é obrigatória. É obrigatório, por lei é obrigatório. E aí a polícia vai apurar aí, né? Quais as circunstâncias que levaram aí a esse óbito. Falando em polícia, né? A polícia prendeu um homem aí por tentativa de homicídio em Morro do Chapéu, viu? A Polícia Militar da Bahia, por meio da 3ª Companhia Independente de Polícia, prendeu um homem em flagrante por tentativa de homicídio na noite deste domingo, no município de Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina. Segundo a PM, por volta das 22 horas, uma guarnição realizava rondas ostensivas, né, no bairro Caixa d'Água, quando foi acionada por moradores que relataram uma agressão, né, em andamento. Ao chegarem ao local, os policiais constataram que um homem estava ferido por golpes de arma branca. O suspeito foi localizado nas proximidades e contido por populares até a chegada da guarnição, sendo preso em flagrante. A vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico. O suspeito e o material apreendido foram apresentados na Delegacia Territorial de Irecê, onde a ocorrência foi registrada e as medidas legais cabíveis foram adotadas. Moço, então tá aí lá na Chapada Diamantina, né? Ô Luiz, a gente falou aqui sobre Chapada Diamantina, sobre quando falou Chapada Diamantina, eu lembrei logo do turismo. Eu tô acompanhando, inclusive acompanhei na manhã de hoje, uma polêmica aí com relação a praia, rapaz, lá em Morro do Chapéu, né? Morro do Chapéu, não, Morro do Chapéu não. Morro do Chapéu não, porque Morro do Chapéu é Chapada, né? A praia geralmente é no litoral, né? Itacaré? Itacaré não, tem a outra praia. Porto Seguro e tal. Em Porto Seguro, Porto Seguro mesmo. Aquela ilha lá de Porto Seguro, rapaz, me fugiu o nome. Eu vou pesquisar aqui e depois eu falo, porque aí eu entro no assunto, tá bom? Vamos seguir a pauta. Certo, então tá beleza. Já dá pra trazer a próxima, será? Vamos lá, vamos trazer aí, né? Pastor deseja câncer a integrantes de escola que homenageou Lula, viu? O pastor Elias Cardoso, da Assembleia de Deus de Perus, em São Paulo, afirmou durante culto na segunda-feira que integrantes do desfile da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, que homenageou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no carnaval, abre aspas, vão sofrer consequências divinas, fecha aspas, e ter, abre aspas, câncer na garganta, fecha aspas. A crítica faz referência a uma ala do desfile intitulada Neoconservadores em Conserva. No setor, grupos apontados pela escola como opositores de Lula, entre eles evangélicos, foram representados dentro de latas de conserva. Não vamos responder a provocações que fizeram nas escolas de samba. Tripudiaram em cima de nossa fé. Não vamos responder. Vamos orar? A hora que esses homens estiverem com câncer na garganta, eles vão lembrar com quem mexeram, fecha aspas, disparou. Durante o culto, o pastor afirmou ainda que a resposta às críticas não viria de instituições como o Supremo Tribunal Federal, o STF, mas de Deus. Melhor representação não é o STF, não é na justiça, é lá em cima, direto do trono. Deus vai responder à provocação que fizeram contra a igreja. A igreja do Senhor está coberta, amparada pelo juiz do Supremo Tribunal Celestial. Fecha aspas, disse. O desfile da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói ocorreu no domingo, dia 15, com o enredo do Alto do Mulungu, surge a esperança. Lula, o operário do Brasil. Fecha aspas. Antes do carnaval, a apresentação foi alvo, né, de pelo menos 10 ações na Justiça e no Tribunal de Contas da União. Partidos e parlamentares da oposição alegaram que o enredo configuraria propaganda eleitoral antecipada. Olha, o assunto é polêmico. Eu comento agora ou você comenta primeiro? Fica à vontade, pode ser. Olha, a minha parte aqui de comentário é o seguinte, inclusive eu assisti, viu? Eu estava assistindo. O Lula, anteriormente, temendo aí alguma situação, ele pediu, né? Acho que foi por meio até de decreto, que os integrantes da escola não fizessem o símbolo L com a mão, né? Foi um dos pedidos aí do presidente Lula.
Outra situação que o presidente pediu é que os ministros do STF não participassem também da homenagem. Só que, pelo contrário que o presidente pediu, os integrantes eram o tempo todo, ó, na telinha da Globo, né? O L. A homenagem, ela, não vou dizer que foi justa, porque o Lula tem sua história, tem sua representatividade como operário, como trabalhador, participou de diversos movimentos, enfim, tem sua história, tem sua homenagem. Agora, só que assim, partes da homenagem realmente acabou pegando pesado, né? Foi muito pro lado da política, utilizar um símbolo de uma lata, né? De conserva, colocar uma pessoa dentro, dizendo ali que aqueles são conservadores, e claro que foi atribuído isso aí aos evangélicos, né? Ninguém é besta, mas enfim, então assim, a homenagem ela foi justa, mas a parte da homenagem é que foi abusiva do meu ponto de vista. Também achei. Pegou pesado, pegou muito pesado. Agora sim, sejamos francos também, né? Abusivo ou não, né? Rebater dizendo que vai ter isso, vai ter aquilo outro, né? E que a justiça divina, não sei o que, isso e aquilo, eu não sei. Existem declarações que a gente não pode, principalmente para pessoas religiosas, não fica legal. Os que se dizem cristãos, que têm um bom coração, que desejam bem pro próximo, que isso, que aquilo outro, realmente acaba se caindo por terra aí com essas declarações, viu? É uma situação realmente lamentável mesmo. Ainda sobre essa questão da política no carnaval, viu, Luciano, o pessoal, por exemplo, questionando em Salvador, né? Inclusive a Cláudia Leite, acho que ela é apoiadora da direita e tal, e no trio dela, a galera lá fazendo aquele coro todo e tal, não sei o que, para o presidente. Eu entendo que realmente acaba se configurando ali uma propaganda política antecipada e tal. E os organizadores, às vezes, podem até pedir para que não haja ações desse tipo, para que não haja manifestações desse tipo. Agora tem uma pergunta: alguém segura o povo? Difícil. Isso aqui eu tô falando para ambos os lados, não importa se é para direita, se é para esquerda, se é na esfera municipal, estadual ou federal. Tá a massa todinha lá. Não importa se é o Lula Palusa, se é o Carnaval, se é o São João, a galera começa a gritar o nome do prefeito, do governador, do presidente, e aí? Vai fazer o quê? O pessoal vai pegar e vai colocar uma fita durex na boca de cada um e falar, ó, fique calado aí e tal. Não vai fazer censura também, né? Não tem como, vai virar o extremo? Não pode. Então é complicado, é difícil de controlar e realmente o povão, entendeu? Certinho? Bom, fosse fácil, acho que os próprios artistas, quando a galera estivesse gritando lá no carnaval, falavam, não quero isso, não sei o que e tal. Infelizmente tem que deixar o público à vontade, né? Tem que deixar à vontade, nessas coisas aí não dá pra poder se meter muito não. No nosso WhatsApp nós temos o seguinte, né? Boa tarde, fala para a prefeita aí, cadê as máquinas que não passam nas estradas de Guatemi, Caraíbas e Malhadinha, que tá tudo um caso sério, né? De moto tá ruim pra andar, imagina de carro, deve estar horrível mesmo, né? Se de moto tá horrível assim, imagina um carro pra poder passar, hein? Ó, urso, 4 rodas, né? Complicado, viu? Manda aqui a moradora e detalhe, né? Guatemi eu sei que é Livramento, Caraíbas eu não sei qual é o município e eu achava que Malhadinha pertencia a Dom Basílio, né? Naquela divisa ali, inclusive com Brumado, né? Já praticamente. Mas tá aí, cobrança feita aí a prefeita, portanto, aqui em Livramento de Nossa Senhora, né? Esse Caraíbas também parece que é Livramento. Já me falaram sobre esse Caraíbas. Pois é. Né? Então tá aí, né? A cobrança tá feita e vou te falar um negócio, viu? Essas estradas aí de divisa são as que mais sofrem, porque aí fica um gestor empurrando pro outro. Aí tem uma ponte aí que acho que passa do Rio São João lá pra Malhadinha, aqui no meio lá na divisa com Brumado. Meu amigo, teve uma época que foi duro, viu? Foi difícil. Aí ficava pro prefeito, o ex-prefeito anterior de Brumado, aí o outro jogava pra de lá pra cá, dizia que era aqui de Livramento e jogava daqui pra lá e ficava aquele empurra. Aí no fim das contas, né, acho que fizeram lá, conversaram os dois e resolveram arrumar a ponte, né? Ou foi, acho que só o gestor de Livramento, não me recordo agora. Eu sei que arrumaram, mas é um jogo de empurra, viu? Quando é na divisa, é um Deus nos acuda. É difícil. Essa de Guatemi também, né? Parece que o ex-prefeito, conjuntamente com o gestor de Livramento, acho que fizeram também a reforma, né? Então tá aí, viu? Gente. Ô Luiz, antes de você ir para a próxima pauta aqui, diga. Eu tenho novas informações aqui sobre o acidente que vitimou aí a idosa aqui na cidade de Brumado, viu? Segundo a polícia, o motorista que conduzia a Hilux era um idoso também. Ele seguia, né, pela BR,
com sua esposa e teve um mal súbito, né? A informação que chegou pra gente, ele teve um mal súbito, perdeu o controle e atingiu essa idosa, né? E aí após atendimento aí médico e também atendimento pela polícia rodoviária, foi constatado que ele estava ainda em mal súbito, foi encaminhado ao hospital de Brumado, mas não há mais informações sobre o seu estado de saúde. Mas a informação que chegou pra gente pela própria Polícia Rodoviária Estadual é que ele teve um mal súbito, estava com sua esposa, né? A esposa viajava com ele como passageiro, ele teve um mal súbito, passou mal e acabou atingindo essa idosa e depois foi atendido também para o Hospital Municipal de Brumado. Então tá aí, né? Triste, né? Fatalidade, né? Muito triste. Olha, o meu amigo Giovanni tá informando aqui, né? Boa tarde, Malhadinha é dividido, né? Muitos votam no município de Dom Basílio. Então tá aí, é dividido, mas os gestores que se reúnem e que resolvam o problema. O problema ele existe, ele tem que ser solucionado. Manda aqui os nossos ouvintes. Daqui a pouquinho temos mais participações aqui no nosso WhatsApp. Vamos agora à cidade de Barra, lá no oeste da Bahia, meu amigo. Olha, um homem foi preso após amputar os dedos da companheira. É brincadeira? Um homem de 21 anos foi preso na segunda-feira 16 pela Polícia Civil da Bahia após agredir a companheira do município de Barra. Após diligências ininterruptas, equipes da Polícia Civil localizaram o autor e efetuaram a prisão em flagrante. No dia seguinte, a prisão foi convertida em preventiva por decisão da Justiça. O crime ocorreu por volta das 3 horas do dia 15 de fevereiro de 2026 na BA-161, localidade de Vila Joanísia, né? No momento da agressão, o suspeito desferiu golpes com objeto cortante, causando ferimentos que resultaram na amputação de 2 dedos da mão direita da vítima. Ela foi socorrida para uma unidade do SAMU e encaminhada para atendimento médico. Segundo o inquérito, a vítima mantinha relacionamento com o suspeito há 4 anos. De acordo com testemunhas, ela vinha tentando encerrar a relação há cerca de 2 anos, período em que o homem passou a apresentar comportamento agressivo e a ameaçá-la de morte caso ocorresse a separação. O investigado foi autuado pelos crimes de lesão corporal de natureza grave em contexto da violência doméstica, com o resultado de debilidade permanente de membro e dano, também no contexto da violência doméstica contra a mulher. O homem permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário. Que loucura, hein, meu irmão? Que loucura, viu? Muitas mulheres são coagidas, Luiz, são ameaçadas diariamente, né? Então, algumas delas temem até denunciar o caso, comentar com familiares por conta dessas ameaças, porque são ameaças físicas e psicológicas, né? Primeiro eles começam com as ameaças psicológicas, né? E depois partem para as ameaças físicas. Então muitas mulheres dessas não conseguem nem chegar a denunciar o caso a familiares, a um vizinho, a um parente, ou até mesmo a delegacia de proteção à mulher. Então, lamentável toda a situação que acaba acontecendo, né, em nosso país. Olha, reconhecimento facial ajuda a localizar mais de 60 foragidos durante o Carnaval de 2026 na Bahia, hein? Rapaz, a galera, mesmo aí sendo procurada, queria curtir o Carnaval, hein? Mais de 60 foragidos da Justiça foram localizados e presos durante o Carnaval na Bahia, após serem identificados aí por meio do sistema de reconhecimento facial utilizado aí pelas forças de segurança. O número supera o registrado na folia do ano anterior, quando 55 procurados foram capturados com auxílio da mesma tecnologia. As prisões mais recentes ocorreram na tarde de terça-feira nos circuitos do Carnaval de Salvador. Também houve detenções durante o pré-carnaval em eventos realizados em Porto Seguro, Santa Cruz de Cabralha e Lapão, no interior do estado. Entre os capturados estão pessoas com mandados aí por homicídio, tráfico de drogas, violência contra a mulher, porte ilegal de arma de fogo, roubo, estupro e agressão. A tecnologia também possibilitou a localização de homens e mulheres com pendências relacionadas a não pagamentos de pensão alimentícia. Segundo as autoridades, o uso do reconhecimento facial tem ampliado aí a capacidade de identificação de procurados em grandes eventos, contribuindo aí para o cumprimento de mandados judiciais e reforçando a segurança durante o período festivo. Tá aí, né? Uma comandada, as câmeras. Comandado é aberto e vai pra onde? Pro circuito. Ele fala, eu vou curtir o Carnaval, hein? Tá achando que não vai ser monitorado. Caiu foi em outra coisa. Vou nem comentar, né? Caiu no Big Brother do Brasil. Caiu no Big Brother, vai. Caiu nas câmeras. Rapaz, INMET coloca a Bahia sob risco de tempestades e ventos de 100 km por hora. A Bahia está entre os 18 estados brasileiros que entraram em alerta de perigo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Segundo o comunicado, boa parte dos estados corre risco de
tempestades e chuvas intensas. O aviso é válido até às 10 horas desta quinta-feira, 19. Segundo o IMET, o volume de chuva pode chegar a 100 milímetros por dia, com ventos que podem ultrapassar 100 quilômetros por hora, aumentando o risco de transtornos. Além da Bahia, estão sob alerta os estados do Acre, Amazonas, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo, Mato Grosso, Pará, Amapá, Ceará, Mato Grosso do Sul, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins. Embora o alerta laranja, boa parte do país a situação é considerada mais crítica na região sul e em parte do sudeste. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo concentram avisos combinados de tempestades e chuvas intensas, enquanto parte do país enfrenta risco de tempestades. Estados como Goiás, Pernambuco e Espírito Santo, além de outras áreas do norte e nordeste, estão sob alerta amarelo para baixa umidade do ar, indicando a situação climática oposta. Pode ter chuvas pesadas por aí, seu Luciano. Vai subir em torre não, viu? Não. Rapaz, pois é, né? É importante que também, né? Chegue aí também essas chuvas, mas preocupação aí, né? Como o IMET alertou aí, muito cuidado, muita cautela. Muito bem. Deixa eu ver o que temos mais aqui para poder trazer pra galera, participações aqui. Cadê a prefeita, né? Que não arruma a estrada de Amoreira até Iguatemi. Deu ônibus pras aulas começarem amanhã e as estradas não prestam, aí não dá, né? Aí não dá, ônibus novo, mas a estrada em péssimas condições, e aí como é que fica? Daqui uns dias tá só o fubá também o ônibus, né? Tá só o pau. A poeira batendo, madeira. Aliás, estrada ruim, você já prestou atenção que a primeira coisa que começa a bater no ônibus parece que são os vidros? É uma bateção, meu amigo, que vira uma zoeira, viu? Terrível. Olha, pessoal de Livramento acha que tá ruim, imagina o município de Dom Basílio, né? O município de Dom Basílio é bom pra fazer festa. Manda aqui o ouvinte aí de Dom Basílio, então, né? Isso com relação também às estradas, viu? Com relação às estradas. Complicado. Deixa eu ver um áudio aqui rapidinho. É Livramento, né, meu amigo? É Livramento. Eu recebo Livramento. A estrada tá ruim mesmo. Agora pra festa, pra carnaval tem dinheiro. Pois é. A divisa é Rio São João, Livramento Bromado, viu? Tá bom, tchau. Bom dia. O homem tá na bronca, né? Tá na bronca, né, galera? Todo mundo na bronca, viu? Vamos lá, vamos prosseguir aqui com as nossas pautas, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar do carnaval aqui na região, viu? A 46ª divulgou o balanço aí, você viu? Vi sim. Pronto, daqui a pouco a gente comenta. Caixa Econômica Federal inicia pagamento de abono salarial 2026. A Caixa Econômica Federal começou na segunda-feira 16 o pagamento do abono salarial calendário 2026 referente ao ano base 2024. O crédito será feito de forma escalonada conforme o mês do nascimento dos trabalhadores. Neste primeiro momento serão liberados cerca de 2 bilhões e 200 milhões de reais para aproximadamente 1 milhão e 800 mil beneficiários nascidos em janeiro. Ao longo de todo o calendário, a estimativa é de que cerca de 22 milhões e 200 mil trabalhadores recebam o benefício. Quem possui conta corrente ou poupança na Caixa terá o valor creditado diretamente na conta. Já os demais beneficiários receberão por meio da poupança social digital aberta automaticamente pelo banco sem custos. A movimentação pode ser feita pelo aplicativo Caixa Tem, que permite pagar contas, realizar transferências, compras e pagamentos com cartão de débito virtual. Caso a conta digital não seja aberta, o saque poderá ser feito com cartão social e senha em terminais de autoatendimento, casas lotéricas correspondentes Caixa Aqui ou nas agências mediante a apresentação do documento oficial com foto. Também é possível realizar saques sem cartão nos caixas eletrônicos utilizando a biometria previamente cadastrada em uma agência do banco. Então tá aí, né? É dinheiro que vai injetar na economia. Agora tem um detalhe, é vergonhoso o governo pagar o abono referente a 2024. Em pleno 2026, já tá na hora de começar a regularizar isso aí. Se nós estamos em 2025, 2026, no mínimo já deveria estar pagando também o 2025. No mínimo, o 24 já era para ter sido pago e agora tá pagando, começando a pagar o 2025. No mínimo, eu não entendi por que desse atraso aí. Até hoje, os trabalhadores com o regime CLT não entendem o porquê desse atraso. Não consigo entender, sinceramente, é difícil, viu? Brasil velho tá difícil, viu? Poderia adiantar, né? Aí ia fomentar a economia. Adiantar não, é direito do povo, né? Não, é direito do trabalhador. Pagar logo, né? Porque antigamente era assim. Antigamente era assim. No ano seguinte já pagava o ano anterior. Agora não. Agora num ano tá pagando de 2 anos atrás. É brincadeira? Ah, pelo amor de Deus. O trabalhador sempre se lasca. Leva pior, né? É. Olha, bora falar aí de futebol. Vini Júnior denuncia racismo em jogo do Real Madrid na Champions League.
A luta contra o racismo no futebol ganhou mais um episódio na tarde desta terça-feira. Durante a partida do Real Madrid contra o Benfica, válida aí pelos playoffs da oitavas de final da Liga dos Campeões, o caso aconteceu após o brasileiro Vinícius Júnior abrir o placar da partida com um golaço aos 5 minutos da segunda etapa, né? A cria do Flamengo acertou o ângulo do goleiro do Benfica em um poderoso chute de fora da área. Vinícius Júnior foi comemorar com seus companheiros de time na bandeirinha de escanteio. Os atletas do Benfica não aprovaram a celebração do brasileiro e uma confusão foi iniciada. Dentro da confusão, Vinícius relatou ao árbitro da partida que teria sofrido racismo por parte de um jogador do Benfica, o argentino Gianluca Prestiani. O árbitro acionou o protocolo antirracismo e a partida foi paralisada. Após cerca de 10 minutos de paralisação, o árbitro conversou com os atletas e pediu para ambos retornarem ao gramado e a partida continuar. A cena relatada, né, mostra o jogador do Benfica cobrindo o rosto com a camisa e falando diretamente com Vinícius, antes do brasileiro ir diretamente para o árbitro relatar a acusação verbal. Após o ocorrido, fãs de Vinícius Júnior invadiram as redes sociais do Prestiani e começaram a comentar gifs do brasileiro na última postagem do jogador. Lamentável, né? Detalhe, né? O jogador que cometeu aí, é acusado de cometer esse ato aí, ele tapa realmente ali a boca, né, com a camisa para poder realmente não ter uma leitura labial e tal, e imediatamente o Vinícius Júnior se dirige ao árbitro e começa a pronunciar pro árbitro, né? Monkey for me, ou seja, ele disse macaco pra mim. E aí agora a partida paralisada, né? Então, o protocolo de paralisação lá é determinado pela FIFA, né? E aí é paralisado e retornado 10 minutos depois. Agora, aquela coisa, a investigação, é claro, não vai dar em nada, porque ele tapou a boca, né? E os colegas ali de campo, os colegas dele não vai falar nada, né? Só do time adversário mesmo, como foi o caso, se não me engano, do Mbappé, que já deu a declaração e confirmou que houve sim portanto, aí a insulta, né? As palavras aí direcionadas ao racismo. Então, mas é aquela coisa, né? Infelizmente não acaba. O Vini Júnior hoje tá lutando muito contra isso aí. Inclusive eu acho muito importante essa bandeira dele aí, abraçada por todos, né? Mas ainda acontece, né? Infelizmente, todos os dias, toda hora, todo momento, né? Infelizmente, lamentável, viu? Vamos lá, vamos prosseguindo aqui, trazendo mais informações, falando ainda do esporte. O Everton Ribeiro vai desfalcar o Bahia, né? Na estreia da Libertadores, viu, gente? O Esporte Clube Bahia terá um desfalque importante para o confronto diante do O'Higgins, é isso mesmo o nome do time? Eu acho que é, né? Válido pelo primeiro jogo da segunda fase da pré-Copa Libertadores da América 2026. O meia e capitão Everton Ribeiro está suspenso e não poderá atuar na partida. A punição é resultado da expulsão sofrida pelo jogador no duelo contra o América de Cali durante os playoffs da Copa Sul-Americana 2025. O atleta recebeu 2 jogos de suspensão, já cumpriu o primeiro e agora ficará fora justamente na estreia tricolor na competição continental. Além do capitão, o técnico Rogério Ceni não contará aí com os zagueiros Davi Duarte e Canu, além do meio-campista uruguaio Michel Araújo. Para a vaga de Everton Ribeiro, a tendência é que Eric ou Rodrigo Nestor ganhem oportunidade no meio de campo, enquanto Gabriel Xavier deve assumir a posição de defesa, na defesa. A delegação do Bahia, né, embarcou na segunda-feira 16 para a Rancagua, onde enfrenta aí o Oranges, né? O Oranges, na quarta-feira 18, portanto hoje, às 19 horas no estádio El Teniente. A provável escalação do Bahia para a partida tem Ronaldo, Roman Gomes, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba. Acevedo, melhor dizendo, também o Jean Lucas e Eric ou Rodrigo Nestor. O Kiki Oliveira, né? O William José e Ademir. Então tá aí, esses são aí os prováveis relacionados para a partida de hoje, portanto aí, né? Do jogo aí da estreia do Bahia na Libertadores. O negócio aí promete, hein? Promete, então, estreia da Libertadores com esses desfalques aí, né? Acho que a maioria dos times hoje vão estrear, a maioria dos times brasileiros vão estrear hoje na Libertadores, né? A grande parte deles aí. E falando em futebol, sabe quem é que tá querendo se candidatar, rapaz? Diga. O ex-goleiro Bruno, viu? Né? Diz que pretende aí entrar para a carreira política. Traga a matéria que eu vou comentar depois, vai.
Condenado pelo assassinato de Elisa Samúdio, o ex-goleiro Bruno Fernandes, de 41 anos, afirmou que pretende ingressar na política após encerrar a participação no futebol amador e cumprir integralmente a pena prevista para terminar em 8 de janeiro de 2031. Atualmente, em liberdade condicional, ele foi sentenciado aí em março de 2013 por crime que teve grande repercussão nacional. O corpo da vítima nunca foi localizado. A declaração sobre a possível carreira política foi dada em entrevista à Rádio Itatiaia, concedida aí no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, antes de uma viagem para disputar uma partida. Durante a conversa, o ex-atleta afirmou que deseja disputar as eleições e iniciar a vida pública em Ribeirão das Neves, na região metropolitana da capital mineira. Segundo ele, já recebeu convites de diferentes partidos, embora ainda não tenha definido filiação. Bruno também indicou que, caso confirme a candidatura, a intenção é disputar inicialmente uma vaga de vereador. Ao comentar o posicionamento político, declarou que se identifica como à direita. E aí, meu amigo? Resta saber se a direita se identifica com ele, né? Resta saber. Agora, uma coisa eu te falo, viu? Eu não quero saber se ele vai se candidatar na direita, na esquerda, na frente, na marcha ré, onde é, que diabo que seja. Uma coisa eu te falo, se candidatar, tá eleito. Mas aí o povo não tem o que reclamar, né? É como você fala, a sua frase é forte. O povo tem o político. Luciano, deixa eu falar um negócio pra você aqui. Na política hoje, isso eu não tô falando a nível federal, não. Tô falando a nível federal, não. Tô falando a nível estadual, federal e municipal. O povo elege cada figurinhas, meu irmão, que pelo amor de Deus. Ele não quer saber se o cara é espancador de mulher, se ele mata fulano, se ele matou Beltrano, se ele tem fama de estuprador, de estelionatário, se ele praticava roubo, se ele desviava carga, se ele fumava não sei o que, maconha, se ele traficava, se era traficante. Não quer saber, não. Oruan falou que vai ser candidato. Se Oruan for candidato, ele vai ganhar. Depois você me fala, me cobre. O ex-goleiro Bruno é a mesma coisa. Se for candidato, pode ter certeza que vai ser eleito. O que não presta, infelizmente, parece que quando entra na política tem cresce numa rapidez. É uma coisa impressionante. Me diga uma coisa, você aí, que é um cara que já acompanha, já é jornalista há mais de 20 anos, né? Desde 2004, se eu não me engano, e tal, aquela coisa toda. Você conhece quantas pessoas sérias aí, honestas, direitas, pessoas que valiam a pena estar sentadas no cadeira do Legislativo, ou mesmo eleitas para prefeito e que perderam já quantas políticas? Me diga. Várias pessoas aí que deveriam estar lá na cadeira, né? Que a gente conhece, que tem a dignidade, que é um trabalhador, que é uma pessoa de bem, infelizmente não chega lá. Bem intencionado, bem formado, família de boa índole. Né? Exatamente. Agora me fala uma coisa, quantas porcarias você já viu Brasil afora e a nível de estado ou município veio aí ser eleito pelo povo? Tem um monte. Meu irmão, se eu for discutir isso aqui, eu vou ficar o dia todo falando. Que o povo, a gente já conhece o povo. Quando o cara desse aí, inclusive, fala que vai entrar pra política, é porque ele já sabe que ele tem a aprovação do povo. Ele tem a aprovação do povo. Infelizmente, não me surpreenda se eles forem eleitos. Não pode surpreender muita gente, agora a mim não. Lá no nosso WhatsApp eu vim participando dizendo o seguinte: o povo tem que parar com isso, né? O sangue que corre no negro é o mesmo que corre no sangue, o mesmo sangue que corre no branco, né? Somos iguais. E tudo irmão e filho de Deus. Muito bem, realmente, né? Tá faltando ter conscientização e principalmente ter mais uma punição mais severa com relação a isso aí, né? Tá faltando também empatia do ser humano, né? Essa é a realidade. O jogo da Chapecoense, eu não sei que dia foi pelo estadual, em Santa Catarina, e teve um camarada que teve a audácia de ficar imitando sinalizando ali com um gesto um avião caindo. É brincadeira? No jogo da Chapecoense, eu vi as imagens também. Dá pra acreditar? Então, gente, tá faltando mais empatia também, essa que é a realidade, viu? Alguma coisa, Luciano, a comentar? Não, essa questão do racismo, né, estrutural falado tanto no Brasil, se fala muito, né, se comenta muito, se debate muito, mas está faltando mais ações, né, de todos os poderes, né? Isso não só estadual, municipal, federal, né, até mesmo por parte da justiça, a própria sociedade, né, ser conscientizada sobre isso. Porque assim, Luiz, na escola, por exemplo, na própria educação, né, as crianças ali na pré-infância, elas devem abordar esse tema, né? Deve quebrar esse tabu, falar, olha,
isso é racismo, isso não é assim que funciona, mas não, infelizmente ainda existe esse tipo de racismo, até mesmo na educação, ali na primeira infância desses alunos, né? Alguns professores acabam excluindo alguns alunos por conta da cor da pele, por conta da condição social dessa pessoa, enfim, é lamentável. E até mesmo questão de tratamento também no dia a dia, né? Dentro do nosso cotidiano e tal, você vê que o tratamento com uma pessoa branca dentro de uma comunidade é de um jeito, quando é uma pessoa negra já é de outro jeito. É nítido isso, infelizmente, e tem que combater porque isso é um crime muito severo, viu? Vamos lá, falar do Carnaval 2026, né? Que foi marcado aí por paz e tranquilidade na área da 46ª Companhia Independente de Polícia Militar, divulgando aí, portanto, a 46ª, né? Ao término do Carnaval 2026, o comandante da 46ª Companhia Independente de Polícia Militar, Major Wagner Rocha, manifestou aí agradecimento a toda a tropa aí pelo empenho, dedicação e profissionalismo demonstrados durante a execução do policiamento nos festejos realizados nos municípios de Paramirim, Rio de Contas e Jussiape, né? Graças ao trabalho preventivo intensificado, seguindo as diretrizes do Comando Geral da PMBA e do Comando de Policiamento da Região Sudoeste, bem como a integração com o Ministério Público, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e demais órgãos da segurança, não foram registradas ocorrências graves durante todo o período momesco. Inclusive, os registros de menor potencial ofensivo apresentaram redução, portanto, é o destaque aqui da 46ª Companhia Independente de Polícia Militar. Com o apoio da população que participou das festividades de forma ordeira e pacífica, a 46ª Companhia Independente de Polícia Militar garantiu o carnaval marcado pela tranquilidade e pela paz, reafirmando seu compromisso com a segurança pública de qualidade. Então, a polícia aí destacando, né, que não foram registradas ações aí mais severas, né, mais delicadas aí durante todo o carnaval nesses 3 municípios aí de sua responsabilidade. Informação muito importante também, hein? É isso aí, né? Trazendo todas essas informações. Olha, vamos seguindo aqui com a nossa pauta, né? Olha, idoso é encontrado morto com sinais de violência na zona rural de Encruzilhada. Um crime com características de extrema violência chocou moradores da zona rural de Encruzilhada durante o feriado de carnaval. O corpo de Vanderlei Dias Pitanga, de 63 anos, que estava desaparecido desde a última segunda-feira, foi localizado por familiares em uma área remota. A vítima apresentava sinais de mutilação. Equipes da Polícia Militar e do Departamento de Polícia Técnica estiveram no local para realizar o levantamento cadavérico. Em seguida, o corpo foi encaminhado ao IML de Vitória da Conquista, onde exames periciais devem apontar a causa da morte e auxiliar nas investigações conduzidas pela Polícia Civil. O feriado prolongado foi marcado por uma sequência de ocorrências violentas e acidentes que mobilizaram forças de segurança em Vitória da Conquista e municípios vizinhos. O balanço policial também registrou mortes por afogamento na região, em Iguá, em Ilhéus, além de acidentes fatais envolvendo motociclistas e outros casos graves. Na área criminal, houve registros de homicídios com diferentes modos de execução, incluindo um caso envolvendo um cadeirante no bairro Patagônia, em Vitória da Conquista, além de prisões por tráfico de drogas e cumprimento de mandados judiciais em eventos festivos da região. Então tá aí, né? Olha, gente, jovem de 17 anos morre após brincadeira de roleta russa em São Paulo. Uma suposta brincadeira, conhecida como roleta russa, né? Brincadeira entre aspas, terminou com a morte de um adolescente de 17 anos na última segunda-feira, 16, em São Paulo. Após ser atingido por um disparo de arma de fogo, o jovem foi levado ao hospital com vida, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil agora trabalha para esclarecer a dinâmica exata dos fatos, identificar o proprietário da arma envolvida e saber se o revólver era legalizado. A possibilidade do objeto pertencer a algum integrante de forças de segurança ou um colecionador, atirador desportivo e caçador, né? Também é existente. A ideia é investigar se houve negligência na guarda da arma. Tá aí, situação triste, hein? Vamos seguindo aqui com a nossa pauta. Cadeirante é morto dentro de restaurante na zona oeste de Vitória da Conquista. Um homem com deficiência física foi morto de forma violenta na noite da última sexta-feira na zona oeste de Vitória da Conquista. A vítima estava em uma cadeira de rodas dentro de um restaurante quando sofreu o ataque, que chocou clientes e funcionários do estabelecimento. Após o crime, equipes da 78ª CPM foram acionadas e realizaram o isolamento da área. O SAMU 92 também esteve no local e confirmou o óbito. Em seguida, peritos do Departamento de Polícia Técnica realizaram um levantamento cadavérico. O corpo foi encaminhado ao IML de Vitória da Conquista para necropsia. A investigação do caso está sob a responsabilidade da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, que busca identificar a motivação e os autores da execução ocorrida em via pública durante o feriado de carnaval.
Muito bem, gente, olha, as agências bancárias retomam aí, né, o atendimento presencial aos clientes nesta quarta-feira 18. Na maior parte do país o expediente começou já a partir das 12 horas, ou seja, a partir de meio-dia, horário de Brasília, respeitando o horário habitual de encerramento. Nas localidades onde as agências fecham antes das 15 horas, a abertura foi antecipada aí de forma a garantir o mínimo de 3 horas de atendimento presencial ao público. Devido ao feriado bancário de carnaval, né? Portanto, aí os bancos não funcionaram na segunda-feira 16 e também ontem, terça 17. Com isso, os boletos de cobrança e contas de consumo, né? No caso aí, água, energia, telefone, entre outros, né? Que vencerem aí no sábado 14 e também aí no dia 15, enfim, por aí vai, poderão ser pagos hoje, né? Sem acréscimo. Boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos podem ser pagos via DDA, ou seja, o débito direto autorizado. Seu Luciano Santos, e com essa informação a gente vai encerrar por hoje, né? Com certeza, né? Agradecendo a todos vocês aí pelo enorme carinho da audiência nesta quarta-feira de cinzas e, é claro, a partir de agora o ano começa. Valeu, gente, boa tarde, tchau, tchau. Pessoal, um grande abraço, uma excelente tarde, muito obrigado pelo carinho, companhia, sintonia e audiência. Fiquem com Deus e até amanhã. Você ouviu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição.